Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar a nossa última doutrina de 2020. Agradeço ao pastor Zé Filho por esse convite de levar a última doutrina, o último encontro de quarta-feira do ano. Já aproveito para ir desejando para todos vocês um feliz ano novo, um início de 2021 abençoado para todos vocês. E a palavra, a doutrina de hoje que nós vamos estudar é predestinação. Mas antes, como de costume, nós vamos fazer a nossa oração inicial em um breve instante de louvor. Então convido todos vocês a fecharem os olhos para iniciarmos esse nosso encontro, esse nosso culto a Deus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade. Obrigado por nos reunir em cantos espalhados da cidade, onde todos os teus servos estão nesse momento. O Senhor tem nos reunido de diversas formas e essa dificuldade que nós temos enfrentado não tem sido um empecilho para que a tua igreja te busque. Nós te agradecemos por isso. Nós te pedimos que nessa hora o Senhor abra as nossas mentes, o Senhor abra os nossos corações, que a Tua Palavra fale conosco, Deus, que o Teu Santo Espírito nos dê discernimento, nos dê sabedoria, que não seja o meu intelecto, que não seja nada da minha capacidade, porque senão não serviria para qualquer espécie de alimento espiritual, mas que seja o Teu Espírito Santo a falar para cada um que está ouvindo essa mensagem, aqueles que forem ouvi-la gravada posteriormente, que o Senhor possa nos ensinar, Deus, começando por mim que estou falando, que estou com esse papel importantíssimo de alta responsabilidade, que é falar a teu respeito, a respeito da tua verdade. Que o Senhor nos ajude para que nós não façamos nenhuma interpretação equivocada, para que não seja nada da nossa convicção, mas que seja o Senhor a nos direcionar. E que dessa maneira, ao final dessa reunião, nós possamos estar alimentados, que nós possamos estar cada vez mais edificados na sua verdade. No nome do seu Filho Jesus Cristo, nós oramos ao Senhor. Amém. Amém. Então vamos passar aqui para um breve momento de louvor. Essa aqui é a parte que eu tenho mais dificuldade de manejar a ferramenta, mas eu espero que dê certo. Então vamos lá, eu vou silenciar um pouquinho e convido vocês a fecharem os olhos, quem conhecer a música, quem não conhece, que acompanha aí, tem a legenda na tela também. E vamos aproveitar esse momento para adorar o Senhor. Olho pra trás, eu miro o alvo de ser como Cristo. Eu quero buscar só o que leva a semelhança com teu Filho, só em ti me deleitar. Santo viver, que mostre ao mundo a beleza de tua glória. Ver como tu vês, Deus. Sedento estou, Pai, de mergulhar em tua palavra cada dia, imitando a Cristo, a minha cruz tomando, meu querer negando e só tendo o que quiseres, Deus, sempre desfrutando tudo que és em Cristo e para sempre só em ti está, meu Senhor, meu Senhor e Deus. No santo viver, que mostre ao mundo a beleza de tua glória. Ver como tu vês, Deus. Sedento estou, Pai, de mergulhar em tua palavra
está, meu Senhor, meu Senhor e Deus. Eu só busco a Ti, Pai, és a razão do meu viver. Eu só busco a Ti, Pai, és a razão do meu viver. Só busco a Ti, Pai, meu coração está no céu e não na terra. Eu por Ti anseio, meu coração está no céu e não na terra. Vivo pela fé, Deus, a minha cruz tomando, meu querer negando, só tendo o que quiseres, Deus, e sempre desfrutando tudo que és em Cristo e pra sempre em Ti estar, meu Deus, e sempre desfrutando tudo que és em Cristo e pra sempre estar em Ti, meu Deus, sempre desfrutando tudo que és em Cristo e pra sempre estar em Ti, meu Deus, em Ti, Deus, em Ti, meu Deus, em Ti, Deus. Aleluia, nós vamos desfrutar de Ti para sempre, Deus. Aleluia. Receba a nossa adoração, Deus. Nossos novos corações. Aplaudir o Rei. Obrigado, Deus. Nós queremos sempre estar desfrutando tudo que Tu és para nós, tudo que Tu és para nós em Cristo. E nada desejando nesta terra, Senhor Pai, que venha nos separar, Senhor Deus, quebrar a comunhão. Apesar de nada. Amém, glória a Deus. Espero que vocês consigam aproveitar. Eu ainda apanho um pouquinho aqui do sistema e eu confesso para vocês que eu ainda acho estranho pregar pelo computador. Mas vamos lá, a gente tem que se adaptar. Espero que a transmissão esteja ok aí para vocês. E vamos então passar aqui para o nosso momento da palavra. Deixa eu só organizar a nossa apresentação. Eu espero que esteja ok também. Eu não consigo ver em tempo real, gente. Deixa eu só... Porque quando passa aqui para mim o slide na tela, ele sai atrasado. Eu dou uma acompanhada pelo celular, mas ele atrasa um pouco. Então, na hora que eu olho para o meu celular, já passou aí uns 20 minutinhos de pregação, mas eu acho que está certo, eu acho que está funcionando. Bom, vamos lá. Então, como eu disse para vocês, a doutrina de hoje é sobre a predestinação.
Deixa eu só fazer um negocinho aqui, porque esse slide está passando só. Deixa eu fazer assim. Daqui a pouco eu volto. Então tá, fica escuro essa primeira parte aqui mesmo. Daqui a pouco eu coloco lá. Bom, esse tema, ele nunca havia sido tão debatido até o ano de 1500, quando começa para valer a reforma protestante na Europa. E como vocês sabem, bom, infelizmente não dá tempo da gente abordar tanto. Eu espero que quando os encontros voltarem a ser presenciais, a gente consiga reservar aí um sábado para que todos do presbitério participem com uma parte desse conteúdo e a gente possa se reunir para estudar de forma mais aprofundada essa matéria, porque realmente tem muita coisa para se avaliar. Inclusive, eu coloquei lá no grupo da igreja, não sei se todos viram, mas eu aconselho fortemente que vocês assistam uma série histórica sobre a evolução do cristianismo. É gratuito, está no YouTube, foi feito pela turma do Seminário Batista, se não me falha a memória, do Mato Grosso do Sul, e apesar de serem batistas, eles não confundem essa visão de presbiteriano com batista, com metodista livre, com assembleiano, e eles fazem uma abordagem bem neutra dessa evolução histórica. É muito interessante, quem puder assistir, e aproveita esse período aí de férias, quem tiver de férias, e eu acredito que em 2 dias dá para vocês assistirem todo aí, separando umas 2 horas por dia. Vale muito a pena, inclusive, fazer isso com um papel e uma caneta, para vocês anotarem, sempre consultarem os principais pontos dessa evolução histórica. É muito importante, inclusive para a nossa identidade como povo cristão, saber em qual momento nós nos separamos da Igreja Católica atual, por quê, quem são os principais reformadores, como surgiu o movimento pentecostal, as marcas dos reavivamentos na história da Igreja protestante, o surgimento das principais denominações atuais, o neopentecostalismo. Então, tem uma análise bem interessante, eu sugiro para vocês. Bom, quem já assistiu sabe, quem não assistiu vai aprender que a reforma protestante ela não começou com Martinho Lutero. Nós tivemos os pré-reformadores, e aí depois nós tivemos os reformadores. O mais conhecido é o Martinho Lutero, na Alemanha. Mas nós tivemos também com Zwingli, na Suíça, nós tivemos outros grandes reformadores, como o próprio Calvino, que vai ser a base da doutrina de hoje, que depois surge com Armínio, depois temos com Pelágio, grandes reformadores, e que acabam discutindo, além dessa questão da reforma da igreja cristã, e depois nós tivemos várias micro-reformas dentro da igreja evangélica, eles trazem assuntos bastante polêmicos. E esse que eu vou trazer hoje para vocês é um assunto polêmico. Tá? Também não vai dar tempo da gente destrinchar todo ele. Não daria tempo de falar de toda a reforma e também não dá tempo de falar de todas as vertentes, todas as grandes diferenças entre calvinismo, arminianismo, pelágio, quem é semi-pelagiano. Mas aos poucos a gente vai trabalhando isso e vocês também vão estudando isso sozinhos e vão avançando nesse tema que é bastante importante. Mas uma coisa eu já gostaria de deixar claro desde o início. Saber o que é calvinismo, saber o que é arminianismo e você adotar uma linha ou outra, isso não é relevante do ponto de vista da salvação. O que eu quero dizer? Isso não é relevante para que alguém siga Jesus. Essa é uma discussão doutrinária, essa é uma discussão teológica, e por isso estamos trazendo aqui em um culto de doutrina. Então que isso fique bastante claro. Poxa, eu não concordo com o calvinismo, eu sou um arminiano. Ok, isso não vai mudar a tua caminhada com Cristo, isso não vai mudar a tua relação com a igreja. É apenas um aspecto teológico e que nós vamos abordar, porque ele é muito importante, ele é muito debatido hoje em dia e vale bastante a pena a igreja. Eu, no meu ponto de vista, além de não ser um fator decisivo para que ninguém siga a Cristo, mas no meu ponto de vista, você definir esse tipo de visão te ajuda muito a entender a Bíblia,
Tá? Não só do ponto de vista teológico, mas do ponto de vista espiritual mesmo, na busca por Deus. E nos traz paz entender, dependendo da vertente que você vai adotar, isso vai te dar uma paz de espírito fundada na Bíblia, fundada nas Escrituras, ou dependendo da versão você não vai ter tanta paz, vocês vão entender vão entender melhor isso conforme a gente for avançando hoje. Tá? Bom, o que Calvino falou? O que Calvino trouxe de diferente nessa visão? Hein? Calvino dizia o seguinte: ninguém escolhe a Deus. Esse é o primeiro ponto. Ninguém. Por quê? A gente já vai comentar. A gente já vai ver se tem base bíblica ou não. Pô, mas se ninguém escolhe a Deus, como é que faz? Deus nos escolhe. Mas Deus escolhe todo mundo? Não. Poxa, Vitor, mas tem base bíblica o que você está falando? Prometo que tem. Eu vou mostrar para vocês, tá? Então Deus escolhe alguns. Por quê? Porque Ele quer. Talvez você nunca tenha se feito essa pergunta, mas por que Deus escolheu os hebreus? Que depois acabou se transformando na nação de Israel? Porque Ele quis. Deus poderia ter escolhido uma tribo indígena no Brasil. Deus poderia ter escolhido um povo na África. Por que Ele escolheu os hebreus? Porque Ele quis. Por que Deus decidiu fazer de Israel a nação escolhida a partir de onde iria irradiar a sua palavra para alcançar o mundo? Porque Ele quis. Poderia ter sido qualquer outra nação. Será que o povo hebreu era um povo melhor do que todos os outros povos que existiam naquela época? Não. Aliás, eu vou falar um pouquinho de Abraão hoje, para a gente conseguir entender e contextualizar. Por outro lado, o Armínio, que veio depois de Calvino, ele é um pouco mais jovem, ele se contrapôs a essa ideia do reformador Calvino e disse, não é assim, Deus não escolhe. Nós é que escolhemos a Deus. Deus é como se Deus ficasse parado no céu, observando, e nós tomamos essa decisão de buscar a Deus ou não. Então isso seria um esforço nosso, isso dependeria da nossa decisão, da nossa escolha. E Calvino, depois, quando olha para isso, ele fala, olha, é complicado você esperar que um ser humano totalmente decaído e corrompido tenha desejo por santidade. Mas a gente vai analisar, então, deixa eu colocar aqui na tela. Esse foi o contraponto principal, tá? De um lado, Calvino falando na predestinação. Então, desde a fundação dos mundos, Deus já sabia quem seria salvo ou não. Não é porque nós iríamos escolher, é porque Ele decidiu. Essa serão. Os outros não serão. Poxa, mas isso é injusto. Calma, a gente vai chegar lá. Essa é a visão de Calvino. Seguindo essa linha, Calvino diz o seguinte, olha, se é Deus quem define, e Ele é infalível, uma vez chamada a pessoa, uma vez o Espírito Santo atraindo a pessoa através da graça de Cristo na cruz, do sacrifício calvário de Cristo, essa atração feita por Deus, ela é irresistível. Ela é irresistível. Daí que vem a expressão graça irresistível. Ou escolha irresistível. Nós não conseguimos resistir. Porque o amor de Deus, quando se volta para nós, quando Deus nos chama, essa convocação, ela como que eu posso dizer? Ela é irrecusável. Nós temos as escamas dos nossos olhos caídos e, como Paulo, não recusamos. Nós passamos a enxergar a luz. Nós passamos a enxergar o que é bom. E antes enxergávamos apenas o mal e vivíamos em trevas. E aí, então, Calvino diz, olha, uma vez predestinado, Deus vai te chamar. Existe um tempo que Deus determinou para a vida de cada um que Ele vai chamar aqueles que foram predestinados. E essa graça é irresistível. E tem um terceiro ponto que Calvino coloca. Uma vez predestinado, uma vez chamado por essa graça irresistível, você não se perde. Não há a menor probabilidade
de uma pessoa eleita e chamada por Deus ir para o inferno quando morrer. Em resumo, é isso. Uma vez chamado, não tem como você errar o céu. Não, Vitor, então calma. Então quer dizer que se eu for eleito, for predestinado, for chamado e continuar vivendo em pecado, mesmo assim eu vou para o céu? Em tese, sim, mas se você continuar vivendo em pecado, isso quer dizer que você não foi chamado, a graça irresistível não te alcançou, então você não é eleito. Né? Então não é que alguém vai viver, né, carnaval, beleza, não vou para o inferno nunca, não. Isso é uma marca de que você não foi chamado, então você vai. Né? Então você corre sim sério risco de ir, né, para o sentido oposto do céu. Então, aquele que é eleito, que é chamado, que é alcançado por essa graça irresistível, ele passa a buscar uma vida de santidade. Ele vai ser submetido, ela vai ser submetido a um processo de santificação diário. Esse processo de santificação ele é acompanhado de um constrangimento que nós sentimos diante do pecado. Não estou dizendo que nós deixamos de pecar. Ninguém deixa de pecar aqui nessa terra. Mas à medida que nós vamos caminhando com Deus, em direção a Deus, essa nossa linha, esse gráfico, tem um gráfico oposto, que é o pecado diminuindo. Mas ainda vai ter pecado. A grande questão, Calvino diz, é que nós nos sentimos mal quando pecamos, a partir dessa graça irresistível nos alcançando. Nós sentimos vergonha do pecado, nós sentimos repulsa, nós até praticamos. Não como antes. Não abandonamos aquela vida aquela vida anterior, aquela vida de antes. Mas continuamos cometendo alguns erros, sim. E esses erros, quando cometemos, eles nos chocam. O Espírito Santo nos constrange violentamente. E nós passamos a lutar para que isso mude. Para que a gente pare de incidir nesses erros. Antigamente, antes da graça nos alcançar, a gente pecava, não estava nem aí, não achava nada de errado, estava tudo normal, não tinha problema nenhum nisso daí, não sentia nenhum tipo de constrangimento. Agora não. Uma vez alcançados pela graça irresistível, pecou, a pessoa se sente péssima, a pessoa se arrepende, a pessoa se constrange, a pessoa se sente mal e começa cada vez mais buscar a Deus em oração, em leitura da palavra, em jejum, através de uma vida piedosa, em um processo de santificação que é conduzido pelo Espírito Santo. Essa é a marca de quem foi eleito, diz Calvino. Não é, eu fui eleito, agora posso viver do jeito que eu quiser, não. Essa é a marca de que não foi, por outro lado. É por isso que as igrejas batistas mais sérias hoje em dia, principalmente aqui no Brasil, elas dizem, uma vez salvo, salvo para sempre. Se você foi eleito por Deus, não tem a menor probabilidade de você perder a tua salvação. Isso não quer dizer que você vai viver pecando, porque essa seria, digo de novo, uma marca de que não foi eleito. Mas aquele que foi eleito, apesar de ter convicção de que nunca irá se perder, porque Deus faz essa garantia, não é de nós essa garantia, não parte de nós, Deus faz essa garantia, mas apesar dessa convicção, ao mesmo tempo há o agir do Espírito Santo constante, nos constrangendo sempre que nós nos afastamos de Deus, para que nós voltemos, fiquemos andando continuamente na linha. Se afastou da linha, o Espírito Santo traz de volta. Essa é a marca. Já Armínio não. Armínio diz que depende de nós, é uma escolha nossa, e que se nós aceitarmos, então Deus, ele abre a possibilidade de nós sermos salvos, a possibilidade de nós passarmos a eternidade ao lado dele. O que eu vou falar agora não foi trabalhado por Armínio, mas essa é uma conclusão que Armínio não fez e ele deixou isso em aberto e que depois começou a se questionar. Bom, se a salvação para Armínio depende da escolha de cada um, então no dia que eu escolher eu estarei salvo, mas no dia que eu me afastar eu estarei perdido. E se eu voltar novamente para Deus, eu volto a estar salvo. E se eu me afastar novamente, eu volto a estar perdido. Vamos pegar o exemplo de Davi. Na visão que se desenvolveu de Armínio, não estou dizendo que Armínio disse isso, mas essas foram as premissas fundadas por ele que tanto nós criticamos
eu me incluo porque eu sigo a linha calvinista hoje. Vamos pegar o exemplo de Davi. Quando Davi estava lá dançando naquela procissão que estava trazendo a arca de volta, que ele dançava à frente daqueles sacerdotes, jubilando pela graça de Deus que havia transbordado sobre Israel, permitindo que a arca da aliança regressasse, se ele morresse ali naquela hora, ele estaria salvo. Mas, se ele morresse quando ele estava adulterando na cama, ele iria para o inferno. E Calvino diz, não! Está errada essa conclusão. Se ele morresse quando estava dançando ao redor da arca, ele iria para o céu. E se ele morresse quando estava adulterando, ele também iria para o céu. Isso é complicado. É bem complicado. Mas nesse primeiro momento basta a gente entender que a salvação depende de Cristo. Ela não depende de nós. Vitor, então posso adulterar? Não. Se você fizer isso conscientemente, pode ser, repito, que essa seja uma marca de que você ainda não foi chamado, ou pior, que não foi eleito. Eu não estou querendo usar esse exemplo de Davi para falar que o negócio está liberado, né? Pelo amor de Deus, eu sei que a maioria entende o que eu estou falando, mas sempre tem um ou outro aí que fica viajando na maionese e acaba tirando conclusões erradas, né? Só estou pegando um exemplo de um personagem bíblico que teve altos e baixos. E na visão de Calvino, qualquer momento que ele morresse, ele estaria salvo se ele fosse um escolhido, e certamente Davi era, pelo histórico dele, pelos registros que nós temos da vida de Davi na Bíblia. Bom, vamos então aqui para a nossa ilustração. Deixa eu ver se vai aparecer. Ok. Eu ainda estou apanhando um pouquinho do programa, então pode ser que o slide fique passando aqui. E deixa eu até aumentar a duração. Pronto. Muito bem. Olha, essa discussão, como eu disse, é riquíssima. Esse debate é riquíssimo entre arminianismo e calvinismo, e nós precisaríamos de muitas horas, de muitos encontros para entender pelo menos metade. Mas vamos pelo básico, vamos pelos pilares por enquanto, depois com o tempo isso vai se sedimentando. Quando nós falamos de calvinismo e de arminianismo, então um dos primeiros debates que surgem é o livre-arbítrio. Se Deus me escolhe, essa é uma decisão de Deus, não é minha, então eu não teria livre-arbítrio. Se eu é que tenho que escolher a Deus, não é Deus que me chama, Deus abriu a porta da oportunidade através da cruz do Calvário, e aí cada um tem que escolher, é uma decisão de cada um, então o livre-arbítrio permaneceria até os dias de hoje. Bom, vou falar um pouquinho de livre-arbítrio. Está aparecendo aqui, deixa eu abrir a minha apresentação no PowerPoint, porque para mim aparece bem pequenininho. Eu estou na tela do computador, mas eu acho que para vocês acaba aparecendo maior. Vamos lá. Então, eu coloquei aqui a primeira passagem para nós, a primeira leitura, Gênesis capítulo 2, versículos 16 a 17. Versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente. Versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Bom, nós sabemos que quando Adão e Eva comeram dessa árvore, eles não morreram fisicamente, eles continuaram vivos. A grande consequência é que eles foram expulsos do jardim do Éden, além de outras consequências que vocês já conhecem. Mas então por que Deus fala certamente morrerás? É porque eles tinham uma intimidade com Deus, uma vida espiritual que eles iriam perder. Ocorreria uma morte espiritual. Vocês sabem que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E pecado significa errar o alvo. Nosso é uma das traduções do pecado, uma das interpretações. Então, errar o alvo, qual é o nosso alvo? É Deus. Quando nós fazemos alguma coisa que nos afasta de Deus, nós estamos errando o nosso alvo, nós estamos errando o nosso objetivo e, consequentemente, então nós estamos pecando. E quando nós nos afastamos de Deus, nós morremos. É como um galho em uma árvore. Se eu tiro o galho da árvore, ele para de receber seiva, ele vai secar e vai morrer. Então, quando nós nos afastamos como galhos dessa árvore, que é Cristo, nós começamos a secar por falta de alimento espiritual e morremos.
Então o salário do pecado é a morte. É isso que Deus está mencionando aqui no livro de Gênesis. Olha, Adão, avisa lá para Eva também, se vocês comerem dessa árvore, pode comer de todas, mas dessa daqui, certamente vocês morrerão. Nós sabemos que essa questão da árvore, ela para alguns é simbólica, para outros não, isso fica uma discussão para outra doutrina, mas a questão é que Deus deixou o livre-arbítrio para Adão e Eva no Jardim do Éden. Eles tinham, aqui é inquestionável, aqui nem Calvino nem Arminio vão debater. Adão e Eva tinham livre-arbítrio no Jardim do Éden, não tem o que discutir. Tanto é que Deus deixou de propósito a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal dentro do Jardim do Éden. Ali eles teriam vida eterna, tanto espiritual quanto material. Não era para Adão e Eva morrerem nunca. Mas Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal de propósito lá, para dar o livre-arbítrio, porque ele não queria ninguém obrigado ao lado dele. Deus poderia não ter colocado aquela árvore, e aí Adão e Eva nunca teriam acesso a essa má escolha, mas aí eles não teriam escolha, aí eles não teriam livre-arbítrio. Então havia livre-arbítrio, eles poderiam escolher em se afastar de Deus ou permanecerem perto de Deus, e escolheram se afastar. Quando eles experimentam da árvore do conhecimento do bem e do mal, claro que a serpente, Satanás, que representava Satanás, teve participação nisso, mas percebam que Satanás nunca nos obriga a pecar, né? É interessante, hoje em dia, muitas vezes as pessoas colocam tudo culpa no diabo. Foi o diabo, olha, eu pequei porque foi o diabo. Eu estou tendo esses pensamentos porque é o diabo. Olha, o diabo ele incita realmente, ele instiga as pessoas a pecarem, mas ele não obriga ninguém a pecar. Até hoje eu nunca ouvi um relato de um homem ou uma mulher que tenha sido possuído pelo diabo e depois foi até um motel para trair o seu cônjuge, né? Pode ser que o diabo estivesse ali no banco de trás do carro fazendo torcida a favor do pecado, mas a decisão é nossa. No final das contas, nós pecamos porque decidimos pecar. Isso vem de Adão e Eva. Então, Eva não foi possuída pela serpente, pelo diabo, para praticar aquele erro. Adão também não. A serpente estimulou, eles decidiram, no livre-arbítrio, cometer aquele pecado. A questão é agora. Quando eles comem, se alimentam daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, até então eles só conheciam o bem. Agora eles passam a conhecer o bem e o mal. Só que aí tem um detalhe, pessoal. Apenas Deus é capaz de olhar para o mal e não ser corrompido. Não de praticar o mal, porque Deus não pratica o mal. Mas apenas Deus é capaz de olhar para o mal e de não ser corrompido, de não ser tragado, de não ser absorvido pelo mal. Nós não temos essa capacidade, nem mesmo os anjos têm. Tanto é que Lúcifer, quando escolheu se alimentar do mal, ele caiu. Ele caiu de forma irreversível. Porque nem mesmo os anjos seriam capazes de ter contato, de olhar para o mal sem se corromper. Então o homem e a mulher acabam se corrompendo, e nós podemos dizer que isso entrou no nosso DNA, isso entrou na nossa genética. É por isso que todos os descendentes de Adão e Eva, eles são propensos, nós somos descendentes deles, e somos propensos para o mal. Nós somos naturalmente corruptos pelo que Adão e Eva fez. É por isso que Deus ele dá uma condenação para Adão e Eva. Ele fala, olha, a partir de agora vocês já não vão viver eternamente, vocês morrerão. Morrerão fisicamente e haverá uma condenação espiritual a depender de como vocês morrerem. Então eu trago aqui para vocês um segundo slide que diz assim, duas passagens também em Gênesis, capítulo 2 e capítulo 3, de capítulo 2, versículo 25, diz, e ambos estavam nus, aqueles ainda não tinham escolhido pecar, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Preste atenção nessa passagem. Então, essa primeira parte de Gênesis diz que eles estavam nus, mas eles não sentiam vergonha. Já em Gênesis, capítulo 3, versículo 7, então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Fizeram vestes muito mal feitas para tentar esconder aquela nudez. O que significa isso? Significa que antes eles não haviam despertado para o pecado, não havia malícia em suas mentes, em seus corações, não havia luxúria
que é a tendência para o pecado sexual, por exemplo, e agora passa a ter. Uma vez corrompidos por escolha própria, o mal entra em seus corações e eles passam a ter um olhar diferente do mundo e do outro. Um olhar diferente do mundo e deles próprios. Passam a se olhar com malícia. Olha uma marca registrada aqui em Gênesis da queda, da nossa corrupção humana. Adão olhava para Eva nua, ela olhava para Adão nu e estava normal. Não havia nenhum tipo de malícia naquilo. Era natural. Percebam que os animais, tudo bem, né? Eu gosto de fazer essa comparação, alguns criticam, mas eu gosto, de que os animais não pecam, até porque o animal não tem livre-arbítrio, né? Fica aí para outro dia essa discussão da tricotomia ou dicotomia dos animais. Mas animal não peca, por isso que um cachorro, eu tenho um casal aqui na minha casa, o Ted olha para a Nina olha para o Ted, os dois estão pelados e eles não sentem vergonha, não há nenhum erro nisso, não há nenhum erro para eles, porque eles não sabem que estão nus, eu não preciso colocar roupa nos meus cachorros para que eles não sintam vergonha, porque eles não têm noção do pecado. Não estou dizendo que cachorro, que animal vai ser salvo, não é isso, tá, gente? Pelo amor de Deus, estou só fazendo uma comparação aqui da questão da consciência do pecado e de toda essa malícia que entra em nós, né? Então, quando Adão e Eva passam a sentir vergonha, ali eles já estavam dominados pelo pecado. Eles não tinham a escolha de não sentir vergonha. Eles não tinham mais a escolha de não ter pensamentos impuros. Aquilo passou a dominá-los. E é aqui que Calvino fala, neste ponto, quando Adão e Eva decidem pecar, tinham livre-arbítrio e decidem pecar, eles são corrompidos. A natureza humana é corrompida de uma tal maneira que eles perdem o livre-arbítrio. Até então eles tinham livre-arbítrio, mas a partir de agora não tem mais. A partir de agora nenhum ser humano será mais capaz de escolher entre o bem e o mal, porque foram totalmente depravados pelo pecado. Estão condenados, a raça humana passa a ser condenada à morte e à morte eterna, porque optaram ter contato com o mal, optaram em tomar parte do mal, contrariando o que Deus havia dito. Armínio não. Armínio vai dizer, olha, de fato, houve uma corrupção da natureza humana, mas não ao ponto do ser humano não conseguir fazer o que é bom. Não ao ponto do ser humano conseguir fazer o que é certo. Ele vai ficar nessa briga entre o bem e o mal. Eu não concordo, porque a Bíblia diz que os nossos melhores atos são como trapos imundos perante Deus. Então, como dizer que algum ser humano consegue fazer algo aí que ainda, de certa forma, seja bom? Eu acho meio complicado. Eu já tive essa visão, eu já fui defensor do arminianismo e eu confesso que, pelo menos para mim, eu considero que é quando eu era assim mais ingênuo, quando eu tinha aquela visão mais romanceada de, não, Deus, o amor é para alcançar todos, né? Não tem discriminação, mas a questão não é discriminação, a questão é que Deus é dono de tudo e ele faz o que ele quiser com aquilo que é dele e ele não presta contas. Então, Deus não tem que se moldar a minha visão, né, de tadinhos de nós, tadinhos dos seres humanos. Não é assim, não é assim. Bom, eu faço até abro até um parênteses aqui para dizer, gente, como é hipócrita, né, essa questão, por exemplo, de praia de nudismo. Eu nem sei se aqui no Brasil tem, mas as pessoas inventam isso, praia de nudismo, quem vai para lá não tem essa mala. Isso é mentira. Mas o que tem a ver praia de nudismo com a pregação que eu estou trazendo? É porque é o seguinte, nós temos que tomar cuidado, sim, com as nossas vestes, com os nossos olhos, com os nossos pensamentos, com as nossas vestes. Tomando aqui emprestado, pegando uma carona nessa comparação dessas duas passagens de Gênesis, e aqui as mulheres também têm uma responsabilidade, hein? E muita. Dificilmente a gente vê um homem andando sem camisa aí no meio da rua, né? E eu pelo menos nunca fui a um shopping e vi um homem com uma camisa com um decote para mostrar o peitoral definido que ele conseguiu na academia, né? Geralmente essa é
É uma fraqueza mais da mulherada, né? A mulherada que me desculpe aí. Mas tem que vigiar, né, pessoal? Não dá, para essa conversinha não cola. Para quem conhece a Bíblia, essa conversinha não pega. Esse negócio de, a maldade está nos olhos de quem vem. Não, não. Estamos vendo aqui Adão e Eva. Perceberam que estavam nus, surgiram pensamentos impuros em suas mentes, um em relação ao outro, vergonha da nudez e atração da nudez. Então, a gente tem que vigiar. Eu não prego usos e costumes, eu não acho que mulher tem que andar de burca, eu não acho que mulher é proibida de cortar o cabelo, de fazer sobrancelha, de usar maquiagem. Não é isso, mas tudo é com ordem e decência, né, pessoal? Então, ficou um recado aí para as mulheres. Espero que não me achem machista. Se a minha irmã mais nova me ouvisse aqui, ela ia brigar comigo, mas enfim. Tudo tem limite, né? Andar com decote, metade do seio aparecendo, com as coxas de fora, hoje em dia é um absurdo. Hoje em dia não usam nem mais mini saia, né? Foi-se o tempo da mini saia. Hoje em dia eu costumo brincar, entre aspas, que tem mulher aí que usa um cinto jeans, não é nem uma mini saia jeans, é um cinto, né? Que só cobre ali uma parte da cintura, o resto fica de fora. E o que é pior, tem mulher que vai assim para a igreja, que é o fim da picada. Não quer dizer que na igreja tem que se vestir bem fora, pode se vestir de forma depravada. Deveria se vestir de maneira correta em ambos os locais. Ainda que a mulher não se sinta em pecado, ela induz o pecado. Né? Calças extremamente apertadas, o corpo sendo marcado, está aqui em Gênesis. Os homens têm que vigiar nesse aspecto das vestes também e em vários outros aspectos. Isso serve para homens e mulheres. Só peguei uma carona aqui nessa passagem para abrir esse parênteses para a gente poder meditar um pouquinho nesse aspecto, porque quando nós decidimos servir a Deus, nós manifestamos isso em todas as áreas das nossas vidas, não é verdade? Inclusive nos nossos costumes e nas nossas práticas. Mas não estou falando aqui de usos e costumes, né? Enfim, não vou me perder nesse debate. Muito bem, então Calvino diz, olha, a partir desse momento o homem caiu, o homem e a mulher caiu invariavelmente. E a Bíblia diz que nós entramos em um estado de depravação total. Eu coloquei aqui duas imagens, a imagem de cima é a imagem do campo de concentração na Alemanha nazista, não que tenha sido o único, nem que tenha sido o pior, né? Dizem que os nazistas eles sentiam medo ao saber o que os japoneses faziam em seus campos de concentração. Depois outros campos de concentração foram descobertos ao redor do mundo. Em Cuba tivemos. Hoje, na China, há muita denúncia de formatos de campos de concentração. Isso só demonstra a depravação moral que nós, seres humanos, entramos. Coloquei uma imagem também do que, lamentavelmente, é muito forte aqui no Brasil. Carnaval. Né? E nós entramos nesse estado de queda. Diz o livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem, aqui é homem e mulher, a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação, veja, Deus não está falando algumas imaginações, Deus não está falando que parte dos nossos pensamentos, que parte das nossas ações, Deus está falando que toda a imaginação, toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então Deus olha para nós, desde que Adão e Eva decidiram pecar, que o pecado entra nos corações humanos, Deus olha e faz essa declaração, ainda no livro de Gênesis. Deus olha para nós e diz, olha, a depravação foi completa. A depravação foi total. E aí Calvino vai se baseando nessas passagens que eu vou mostrando aqui para vocês para dizer, olha, estão vendo? Vocês conseguem enxergar o que Deus está declarando aqui? Não há como um ser humano, nesse estado, nesse nível de queda, ter a menor capacidade de buscar a Deus. A partir de então, o ser humano está inclinado apenas para pecar. E nós temos vários níveis de decadência do ser humano. Pode ser desde o nível mais extremo, como Hitler, a Alemanha nazista, nessa imagem que eu coloquei,
até casos menos extremos. Porque é incrível, eu lembro de uma certa vez, o prédio que eu morava, eu estava pregando pro zelador lá do meu prédio, e era o Charles, um rapaz jovem, e sempre que eu tinha um tempinho lá, eu aproveitava para falar de Deus, ele me perguntava também, ele tinha uma sede, e eu estava comentando sobre o pecado com ele, dentre várias conversas acerca da Bíblia, e ele orou para mim e falou assim, mas Vitor, eu não peco. Você não peca, Charles? E ele falou assim, não, eu não traio minha esposa, ele era casado, ele falou que não traía a esposa, que ele não se embriagava, que ele nunca tinha cometido nenhum crime, que ele respeitava os pais. E aí eu pensei, olha que coisa interessante, naquela hora eu pensei, estou compartilhando aqui com vocês, eu conversei com ele depois, fiquei essa situação, mas eu pensei o seguinte, olha que coisa, né? O ser humano ele é incapaz de compreender o mal que pratica, a não ser que Deus mostre. Paulo participou do apedrejamento de Estevão. Ele estava ali junto daquele povo que estava massacrando, que estava matando o primeiro mártir da história do cristianismo. E ele achava que estava tudo bem. Se você perguntasse para Paulo ali se havia alguma coisa de errado, ele diria que não, aquilo estava dentro da lei. Estava dentro da lei da época, não havia nada de errado, ele estava fazendo tudo certo. Então nós temos desde uma pessoa que pode ser um homicida, um atrocida, um criminoso inveterado, mas nós podemos ter uma pessoa que leva uma vida aparentemente normal, que é vista como uma boa pessoa pela sociedade, que nunca entrou numa delegacia de polícia, que obedece os pais e obedece as pessoas e é respeitoso com todos, ainda assim essa pessoa comete pecado. Sabe qual que é o maior pecado? É não buscar a Deus. Esse é o maior pecado. Então só de não buscar a Deus já é um pecado. Lembre-se que pecado é errar o alvo. A pessoa está caminhando em outra direção. Ela está afastada de Deus. E aí, claro, que a pessoa mente, a pessoa eventualmente tem um pensamento ou outro, e basta um para nos condenar ao inferno. Então essa depravação total, ela não depende da quantidade de pecados, ela não depende da espécie de pecado, ela é apenas uma questão de que nós nos tornamos incapazes de termos pensamentos agradáveis a Deus e de buscarmos a Deus se Deus não nos ajudar. Aí eu passo aqui para o próximo slide, ainda falando um pouquinho sobre depravação total, e o livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9, diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? O profeta está sendo utilizado para revelar a nossa natureza humana, o nosso caráter. Enganoso é o nosso coração, ele é perverso, ele é corrupto. Ainda que você ache que você é melhor, ou você talvez tenha tido esse pensamento antes do teu processo de conversão, que de repente você é melhor do que alguém que está lá em Taitinga uma hora dessas. É a verdade, a Bíblia diz não, não. A questão é que o pecado tem consequências distintas, isso é verdade. O pecado da mentira tem uma consequência relativamente pequena. Já o pecado do homicídio tem uma consequência grande. Você não vai para a cadeia porque mentiu, mas vai para a cadeia porque matou. Mas essa é uma consequência humana. Porque do ponto de vista espiritual, tanto a mentira quanto o homicídio são capazes de te levar para o inferno. Então Jeremias está falando, olha, o nosso coração é corrupto, não importa o tipo de pecado que você pratique. Não importa se você é o pior criminoso da sociedade ou aquele que é o mais bem visto pela vizinhança. O teu coração é desesperadamente corrupto e não há nada em você que possa te salvar. Até então, nós não temos nenhuma esperança. Até que venha Cristo ao mundo, nós não temos esperança de salvação porque nós estamos desesperadamente perdidos. Passando para o próximo slide, talvez esse fique um pouquinho menor para vocês acompanharem, mas eu vou sempre citando aqui a referência, de repente você vai seguindo aí pela tua Bíblia. Livro de Romanos, capítulo 3, versículos 10 a 18, ele diz: como está escrito, não há um justo,
nenhum sequer. Justo é aquele que, diante de Deus, não tem mácula. Ele é justo e vai ser salvo por ser justo. Então o livro de Romanos está dizendo, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Naturalmente, de espontânea vontade, não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que entenda a palavra de Deus. E continua, todos se extraviaram, todos se perderam de Deus, e juntamente se fizeram inúteis para Deus. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Sem Deus ninguém consegue fazer o bem. Continua. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de áspides. Está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés são ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Esse é o nosso estado. Essa é a nossa realidade quando Deus olha para nós em Cristo. Quando Deus olha para a humanidade sem utilizar uma lente chamada Cristo, Ele enxerga essa situação. Seres humanos depravados, seres humanos corruptos. E Calvino passa a indicar essas passagens para dizer, vejam, não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus. Se você tentar pela sua própria força, pela sua própria capacidade, você não conseguirá buscar a Deus. Não tem como. Por livre e espontânea vontade, é absolutamente impossível. Absolutamente impossível. Então entra a teoria, a doutrina da predestinação. Deixa eu mudar aqui a abinha para vocês. Deixa eu trazer o exemplo agora de Abraão. Falar um pouquinho como que começa essa visão da predestinação. Então lá no livro de Gênesis, voltando para Gênesis, agora no capítulo 12, versículos 1 a 2, nós temos a história dos patriarcas. Então, diz o seguinte, ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra. Aqui ele ainda chamava Abrão, né? Vocês sabem disso. Essa passagem a Bíblia já está falando em Abraão, mas ele se chamava Abrão, eu vou explicar. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Se nós olharmos para Gênesis, você pode folhear do início ao fim, você não vai achar nada que diga que foi Abraão que buscou a Deus. Foi Deus quem chamou Abraão, e não o contrário. Deus não ficou lá no céu de braços cruzados pensando, vamos ver aqui quem vai ser o primeiro que vai tomar a iniciativa de me buscar, porque esse pessoal aí caiu, cometeu o pecado e está tudo perdido, vamos ver. E Abraão de repente falou assim, sou eu vou começar. Não aconteceu isso. Não teve isso. Deus olhou para a humanidade decaída, para a humanidade corrupta, como a própria Bíblia descreveu e nós vimos aqui, e ele falou, escolhi alguns, defini um plano de salvação para pessoas predestinadas e vou começar esse plano. Então Deus ele inicia por Abraão. Não que Abraão tenha sido a primeira pessoa chamada por Deus, temos várias outras, mas nós estamos falando aqui então, como eu estou utilizando a história dos patriarcas do povo hebreu, então Deus ele chama Abraão, mas quando Deus chama Abraão, sem que Abraão o busque em primeiro lugar, Abraão se chamava Abrão. E eu coloquei aqui para vocês o significado de Abrão. Entre aspas, eu escrevi pai elevado. Sabe o que significa pai elevado, pessoal? Já sei, Vitor, é porque Abraão vivia buscando a Deus, ele vivia elevado em orações para o céu. Não, negativo, nada disso. Nada disso. Abrão tinha esse nome, claro que ele foi batizado com esse nome, mas definiu a sua forma de vida. Para a maioria dos historiadores,
bíblicos, há um certo consenso nesse aspecto, claro que não é unânime, mas há um certo consenso, que Abrão significa pai elevado, porque Abraão ele era astrólogo. O quê? É isso mesmo. Abraão era astrólogo. Não é astrônomo não, Vitor? Não é astrônomo não, tá? Não é a pessoa que estuda os astros. Eu, por exemplo, eu gosto muito, quando eu tenho tempo eu vou estudar um pouquinho sobre o universo, outros planetas e tudo, é algo que me atrai. Mas não é sobre esses cientistas que gostam de estudar o universo. É astrólogo, é aquele que se guia pelos astros, que faz vidência pelos astros, que consulta o futuro, que acha que a posição da Lua e dos demais planetas vai definir a nossa vida na Terra. Não estou falando de ciência, eu estou falando de vidência. Estou falando de fazer, não tem cartomante, não tem a mulher lá que tenta descobrir o futuro através de jogando búzios, tem aquele que tenta descobrir o futuro olhando para os astros, esse é o astrólogo. Há uma forte corrente histórica, teológica, que diz que Abraão era astrólogo. Olha o estado de decadência de Abraão quando Deus olha para ele. Olha o estado de depravação moral de Abraão e de todos aqueles que viviam em Ur dos Caldeus, que era onde Abraão se achava quando foi chamado por Deus. Isso só mostra como nós somos ruins, como nós somos maus e como Deus é bom e misericordioso ao nos chamar, sem que nós mereçamos. Abraão não merecia ser chamado, assim como você e eu não merecemos ser chamados, não merecemos a salvação, nós merecemos a condenação, porque todos nós pecamos, inclusive Abraão. Então Deus muda o nome, ele fala, você já não vai mais chamar Abrão, você já não vai mais ser conhecido como aquele que se consulta através dos astros, você agora vai ser o pai de uma nação. Por isso Deus muda o nome de Abrão para Abraão, e ele muda a vida daquele homem e da sua família. Deus escolheu Abraão para ser o pai de muitos e muitos eleitos. Mas essa foi uma escolha de Deus. Não foi Abraão que escolheu, foi Deus. E Abraão, então, ele passa por uma mudança. Não foi só o nome dele que mudou. A vida dele mudou completamente. Não só porque ele saiu de Ur dos Caldeus, depois foi para Harã, depois ele segue finalmente para Canaã. Mas não foi só essa mudança geográfica, mudança de nome, foi uma mudança de vida. Ele renasceu ao chamado de Deus, ele deixou de ser um astrólogo, ele deixou de ser o pai elevado que consulta os astros, ele passa a ser o homem segundo o coração de Deus, o homem que ao precisar de um conselho ele se prostra em oração, não mais busca respostas nos astros, mas agora é um homem que busca resposta em Deus, que consulta ao Senhor para decidir cada passo que ele vai dar. Isso quer dizer que quando ele deixa de ser Abrão e passa a ser Abraão, ele não peca mais? Não! A Bíblia é interessante, porque nós temos brutais diferenças do cristianismo para todas as outras religiões. Uma das grandes diferenças é que o cristianismo é a única religião que tem um Salvador. Todas as outras religiões, nenhuma delas tem um Salvador. Todas as outras religiões têm sábios, tem gurus que ensinam o caminho correto, mas a única que tem um Salvador é o cristianismo. Essa é só uma das diferenças brutais do cristianismo para todas as outras religiões. Mas uma grande diferença é que se você pegar, por exemplo, tentar estudar sobre Maomé, sobre Buda, sobre Allan Kardec, sobre esses líderes dessas religiões, você vai perceber que os escritos não mostram os seus erros. Os erros são escondidos, que eles querem passar a imagem de pessoas boazinhas, que não cometem erros nenhum. Mas a Bíblia faz questão de mostrar a falha de todos os eleitos de Deus. A Bíblia mostra e não esconde. Porque na Bíblia nós temos a verdade de que não há ser humano que não cometa erro, todos cometem. A grande questão é que antes de Deus nos chamar, nós cometemos sem sentir vergonha.
nós cometemos sem sentir arrependimento. A partir da salvação, a partir da graça irresistível, nós passamos a lutar todos os dias contra o pecado. Bom, então Deus ele não esconde os erros de Abraão. Vocês sabem que Abraão ele chegou a abandonar a própria esposa. Uma coisa inconcebível. A esposa dele correu o risco de ser estuprada. Há quem diga até que pode ter acontecido. Minha interpretação bíblica não é nesse sentido. Mas Sara chega a ser abandonada por Abraão. Abraão teve medo, o pecado da covardia, de não confiar em Deus. Quando eles estão chegando em uma cidade, Abraão pensa assim, poxa, Sara é muito bonita. Ela é tão bonita que os homens vão cobiçá-la quando nós entrarmos nessa cidade. E se souberem que eu sou o marido dela, eles podem me matar. Olha a falta de fé. E Abraão era o pai da fé. Mas mesmo assim a Bíblia faz questão de mostrar que Abraão continuou com fraquezas. Sara também errou. A ponto de falar, olha, faça um filho em Agar, vamos ter uma filha, um filho nem que seja da escrava, porque Deus prometeu e está demorando, e Abraão cede e tem um filho com a escrava. A Bíblia mostra que Abraão continuou cometendo erros muito menores, em uma quantidade muito menor do que os que ele cometia, antes de ser chamado lá em Ur dos Caldeus, mas continuou, mostrando que Abraão estava passando por um processo de santificação. Mas a vida dele tinha mudado radicalmente. Agora ele buscava a Deus em fervor, com fervor. Ele se prostrava diante de Deus, ele reconhecia Deus como o único Deus, como o único Senhor da terra e de todo o universo, não mais os astros. Bom, vamos seguindo aqui nos nossos slides. O pastor me deu autorização para passar um pouquinho do horário. Hoje eu vou passar um pouquinho, tá? Me desculpem aí, mas é porque essa doutrina é um pouquinho mais pesada, tem um pouco mais de conteúdo. A gente precisa avançar. Então, próximo slide, nós temos aqui João, capítulo 15, versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. E eu grifei essa passagem para chamar a atenção. Para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. O que Jesus está falando aqui para os seus discípulos? Prestem atenção. Vocês não estão aqui me seguindo porque vocês decidiram me seguir. Eu os escolhi. Quem conhece os evangelhos sabe que Jesus foi de um por um chamando. Ah, não, Vitor, mas teve discípulo que não foi Jesus que foi lá e chamou, ele ouviu a pregação e decidiu seguir. Mas Jesus ele se colocou ali de propósito e falou naquele local para pescar aquela alma, para convocar aquela alma. Não precisava chamar diretamente, como ele fez, por exemplo, com Bartolomeu. Ele chamava também através da pregação. Ele sabia quem ele estava fisgando, quem ele estava tirando ali do meio da lama na hora que ele levava determinadas mensagens em alguns locais. Então Jesus está dizendo, olha, não foram vocês que decidiram me buscar. Vocês não teriam como me buscar. Vocês estão imersos em pecado. E a mente de vocês, ao tomar uma decisão, vai ser uma decisão errada. Nunca conseguiriam acertar. Mas eu os escolhi, e os escolhi para que deem fruto. E essa é uma característica. Vitor, como é que eu sei que eu de fato sou um escolhido? Basta ir para a igreja? Basta ser batizado? Basta confissão de fé? Basta falar que eu sou crente? É isso? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. A marca de que você foi chamado é que você dá fruto. Você dá fruto. Essa não é a única marca. A outra marca é que você não tem mais prazer no pecado. Não estou dizendo que você não vai mais pecar. Se a Bíblia diz que se nós falarmos que não temos pecado, nós somos mentirosos. E já pecamos porque mentimos. Mas nós já não temos mais prazer no pecado. Às vezes a gente erra, mas nós nos sentimos extremamente mal por conta disso. Há arrependimento. Antigamente não havia. E a outra característica é essa. Nós passamos a dar fruto pelo agir do Espírito Santo em nossas vidas. Próximo slide. Romanos 9. Assim, pois,
isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó, para isto mesmo te levantei. Deus levantou o Faraó, endureceu o coração de Faraó. Vai vendo. Versículo 17. Para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Que está dizendo que Deus faz isso. Versículo 19. Dir-me-ás então, porque se queixa ele ainda, porquanto quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Vocês estão prestando atenção, pessoal? Estão entendendo o que está sendo falado aqui? Olha que coisa impressionante. A Bíblia está dizendo o seguinte: Deus escolhe quem Ele quer. Ele levanta uns para o mal e Ele levanta outros para o bem. Pô, mas isso não é justo. Eu não acho isso justo. Eu prefiro ser arminiano, porque o armínio ele vai combater essa ideia, ele vai dizer, olha, não, Deus é bom, Deus é amor, Deus não pode escolher alguém para ser condenado. Isso vai contra a essência de Deus. Pode ser que você, ouvindo essa discussão hoje pela primeira vez, tenha essa tendência. Eu já tive essa tendência de resistir e falar, não, isso está errado. Como? Não tem como. Deus escolher pessoas para se perderem. Deus morreu por todos. Vejam só, pessoal, se nós formos falar de justiça, todos têm que ir para o inferno. Se nós quisermos falar de justiça, se for para aplicar a justiça, todos nós temos que ser condenados, sem exceção. Até os grandes profetas, até os pais da fé, todos. O único homem que passou nessa terra que não seria condenado é Jesus Cristo, que é Deus encarnado homem, nunca cometeu um pecado. Todos os demais teriam que ser condenados. Eu, você, Elias, Paulo, Moisés, todo mundo. Se nós quisermos falar de justiça, essa é a justiça. É por isso que a gente tem que tomar cuidado com os louvores que a gente canta, né? Tem uma música, eu acho que é do Trazendo a Arca, uma música famosa, acho que todos vocês devem ter ouvido já, que ela fala assim: restitui, eu quero de volta o que é meu. Meu amigo, se eu for pedir para Deus restituir e dar de volta para mim o que é meu, Deus vai me dar um inferno. Deus vai me dar a condenação. Se eu falar isso para Deus, Senhor, restitui o que é meu, Deus vai falar, tem certeza? Porque teu é a condenação. Porque o salário do pecado é a morte. É melhor você ficar com o que Deus tem para te dar, ao invés de querer ficar com o que é teu, porque o que é nosso é o pecado. E o que o nosso pecado atrai é a morte. Tá bom, gente? Então, o que está sendo falado aqui nessa passagem que eu coloquei na tela para vocês? Versículo 18, né? Vamos aqui para o versículo 18. Logo, pois, compadece-se de quem quer, e endurece a quem quer. A Bíblia está falando que nós já estávamos todos perdidos e que Deus vai escolher quem Ele quiser. E ponto final. Isso não torna Deus injusto, porque nos condenar é justo. Nós sermos condenados é justo. Porque desde Adão e Eva escolhemos pecar. A maioria, nós temos algumas pessoas graduadas em direito aí que estão me assistindo, mas a maioria não sabe. Nós temos alguns institutos de direito penal no Brasil. Dois deles se chamam Graça e Induto. Tá? Não vou explicar aqui, mas o Instituto da Graça é a possibilidade
do presidente da República perdoar um condenado. Um condenado que foi criminalmente condenado, alguém que esteja no presídio, uma hora dessas, o presidente pode conceder a graça. A diferença da graça para o indulto é que o indulto ele pega um grupo determinado de pessoas e a graça é específica, é para um condenado em específico. Né? Aqui no Brasil nós não temos o costume, não é do costume do nosso direito aplicar o indulto, a graça. O indulto passou a ser utilizado recentemente, o Michel Temer utilizou, teve até uma polêmica de como deveria ser utilizado isso e tal, mas não vou entrar nesse detalhe aqui, que senão a gente começa a falar de direito se perde. Mas existe o Instituto da Graça. No nosso direito, olha que interessante para a gente fazer essa comparação. Se nós aqui que estamos participando desse culto pensarmos em todas as pessoas que estão condenadas em definitivo, vamos pensar em condenados por crimes hediondos e equiparados a hediondos, tráfico, terrorismo, tortura, que são equiparados a hediondos, e todos os demais crimes hediondos, como homicídio qualificado, por exemplo, alguém que matou o próprio pai com veneno, vamos pensar numa hipótese dessa. Isso é um crime hediondo. Vamos supor que está provado, a pessoa cometeu esse crime. A pessoa está lá no Itaitinga, uma hora dessa, puxando pena por esse crime. Alguma dessas pessoas que está lá no presídio agora, nesse exato momento, poderia olhar para o presidente da República e falar: o senhor é injusto porque eu estou aqui condenado? O que vocês acham? Será que algum desses presos... Não vamos pensar aqui em condenação injusta. Vamos supor que todos foram condenados com base em prova robusta. Tinha gravação, tinha testemunho ocular e tal. Eles cometeram mesmo os crimes. Vamos pensar em pessoas que realmente, comprovadamente, cometeram crimes. E estão lá cumprindo pena. Será que eles podem olhar para o presidente da República e falar: a culpa é tua? Hoje está na moda, né? Tudo culpa o Bolsonaro. Estão culpando o Bolsonaro até pela pandemia, né? Impressionante o negócio. Mas não quero levar o negócio para o viés político. Será que, independentemente da tua visão política, será que seria justo um desses condenados dentro da prisão olhar para o presidente e falar: não é justo me manter aqui, eu quero a liberdade? E claro que não. Eles estão lá porque eles cometeram um erro e é nada mais justo que eles cumpram a pena. Nada mais justo. Vamos imaginar que o Brasil admitisse a pena de morte. Aqui no Brasil só existe uma hipótese para a pena de morte, que é em caso de guerra declarada é possível que a gente aplique a pena de morte. Fora isso, a Constituição brasileira proíbe a pena de morte e a pena de caráter perpétuo. É por isso que hoje no Brasil ninguém pode ficar preso por mais de 40 anos, antigamente eram 30 anos, recentemente o Código Penal foi alterado, mas vamos imaginar que pudesse. Vamos imaginar que além de pena perpétua, o Brasil admitisse a pena de morte, não só em caso de guerra, mas em qualquer hipótese. Seria correto, na visão de vocês, um desses condenados, no corredor da morte, olhar para o presidente, para o líder máximo da nação e falar: é injusto me deixar morrer? Não. Você não cometeu um homicídio? Você não cometeu um latrocínio? Você não cometeu um crime de aborto, que é um crime doloso contra a vida? Então a pena é a morte. A pena é a morte. Agora, como eu disse para vocês, tem o Instituto da Graça. O presidente pode lançar mão do Instituto da Graça quando ele quiser. E pode alcançar... Gente, claro que tem requisitos, tá? Não estou dando aula de direito aqui, existem limites para a utilização do Instituto da Graça, mas vamos pensar de uma forma bem básica aqui para a gente fazer a comparação com a teologia. O presidente da República pode olhar e falar: olha, tal presidiário vai ser alcançado pela graça. E vamos supor então que tivesse a pena de morte no Brasil e o presidente concedesse o Instituto da Graça a um desses presidiários, ele fosse solto, ele fosse liberto. Será que os outros que ficaram lá poderiam falar: não, agora todos nós, agora é o seguinte, já que o presidente concedeu o Instituto da Graça, então tem que abrir as portas de todos os presídios, tem que soltar todo mundo. Todos os presidiários agora conquistaram direito à liberdade, porque ele concedeu para um, tem que conceder para todos. Sabe o que o direito diria para esse pessoal?
Vocês não têm direito a nada, a não ser de cumprir a pena. E no caso que nós estamos usando aqui no exemplo, pena de morte. O direito de vocês é o direito de ficar vivo até o dia de irem para cadeira elétrica ou de tomarem a injeção letal, como alguns estados dos Estados Unidos praticam. E só. E só. Ah, mas um dos presos foi alcançado pelo Instituto da Graça que o presidente concedeu. Você falou certo. Um dos presos, não todos. E quem decide? O presidente. É injusto. É o nosso direito. É o nosso direito. A Constituição e as leis infraconstitucionais assim determinam. Isso não quer dizer que a graça vai se estender para todos. Da mesma maneira está dizendo aqui a Bíblia, nessa passagem que nós abrimos. Versículo 18 de Romanos 9. Logo, pois, compadece-se de quem quer, e endurece a quem quer. Uma vez em pecado, nós temos direito à condenação. Esse é o nosso direito. Esse é o nosso direito. A sermos condenados. Então Deus, ele derrama graça sobre quem ele quer. E não derramar sobre um e derramar sobre outro não é injusto. Porque o justo é condenar todos. Então, se Deus salva alguns, ele não deixa de ser justo, porque nós todos merecemos a condenação. E aí, o livro de Romanos, aqui no capítulo 9, ele diz: quem és tu, barro, para questionar a destinação que o oleiro te dá? O mesmo oleiro que faz barro, que faz do barro um vaso para ficar no centro de uma sala, um lindo vaso para receber lírios, flores de orquídeas, rosas. O mesmo oleiro pode utilizar da mesma fonte do barro para fazer um vaso sanitário. Barro para fazer um vaso que vai recolher água suja. E quem é o barro para questionar o oleiro? Quem é o barro para questionar o dono do barro? Nós somos barro. E se o oleiro não fizer nada, continuaremos sendo barro. A destinação como vaso de honra é o oleiro que dá. E o barro não questiona. Pô, Vitor, mas essa passagem, essa visão calvinista, ela é muito pesada. Ela é muito pesada. Pessoal, a Bíblia, ela não foi feita para nos agradar. A Bíblia não foi feita para afagar o nosso ego. A Bíblia não foi feita para soar suavemente e docemente em nossos ouvidos. A Bíblia choca. Quando Jesus falou, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não terá parte comigo, diz a Bíblia que boa parte, não só dos ouvintes, mas boa parte dos seus seguidores foi embora, porque eles se chocavam com o que Jesus falou. Jesus não estava preocupado com multidão. Jesus não estava preocupado em ter uma igreja numerosa para ter o ego dele inchado. Ah, a minha igreja é superlotada, eu tenho não sei quantas denominações, eu tenho não sei quantos seguidores. Jesus não se importava com nada disso. Jesus veio para os eleitos. Tanto é que ele olha para os 12 naquele momento e diz: e vocês não querem ir embora também? E aqueles apóstolos, futuramente seriam apóstolos, os discípulos dizem: para onde mais nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. A palavra de Deus é pesada e é dura, meus amigos. Por quê? Porque ela não é para todos. Ela é apenas para alguns. E seguir a Deus não é para todos. É apenas para aqueles que são chamados. Por isso diz a Bíblia: muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Vamos passar. Eu sei que é duro, tá, gente? Eu sei que muitos, depois de uma doutrina dada, vão falar: Deus me livre de acreditar no calvinismo. Eu prefiro ser arminiano, porque é mais leve, é mais doce, né? Vamos lá. Próximo slide. Vamos meditar um pouquinho sobre o que aconteceu com Judas. João capítulo 17, versículo 12.
Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Jesus está orando a Deus aqui. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Você já parou para pensar? Pô, se Deus é infalível, Deus não erra. Por que 12 homens foram escolhidos por Jesus, inicialmente, e um deles se perdeu? Será que Deus errou? Será que Jesus fez uma má escolha? Ou se você não acredita na eleição, será que Jesus não conseguiu convencer Judas? Judas estava continuamente ao lado de Cristo. Judas fazia as refeições com Jesus. Ia dormir ao lado de Cristo, assim como os outros discípulos, acordava ao lado de Cristo. Judas presenciou os maiores milagres de Jesus. Judas, ele não lia a Bíblia, ele vivia a Bíblia. Jesus é o Verbo encarnado, o homem. Judas testemunhou o próprio Deus na terra. E não houve conversão. Por que será? Estão lembrados da passagem que acabamos de ver em Romanos? Deus endurece a quem Ele quer. Nós vimos hoje também a Bíblia falando que Deus levantou o Faraó e endureceu propositalmente o coração de Faraó. Quando Moisés enfrenta, junto com Arão, aquela dificuldade no Egito para livrar o povo, não é porque Faraó estava dificultando as coisas, é porque Deus fez Faraó dificultar. Deus precisava passar o seu povo pela peneira e usou Faraó e o Egito para isso. E Deus vai te passar pela peneira também. E Ele vai usar coisas e pessoas para isso. Deus predestinou um homem para trair a Cristo. Esse era o caminho que havia sido definido para a nossa salvação. Jesus deveria ser traído. Jesus não foi para a cruz por causa de Judas. Jesus não foi para a cruz porque ele não conseguiu fugir dos soldados romanos ou dos soldados do templo ou porque ele foi vencido pelo diabo. Não, Jesus foi para a cruz porque ele decidiu ir para a cruz. Jesus morreu na cruz pelo amor que ele tem por nós. Isso tem que ficar muito claro. Ele não foi vencido por Judas, ele não foi vencido pelo templo, ele não foi vencido por nada nem por ninguém. Jesus decidiu morrer por mim e por você. Isso é uma questão, tem que ficar muito claro. Mas, esse caminho foi construído por Deus e nessa definição desse caminho, Deus decidiu que haveria um traidor. E ele escolheu Judas para ser o traidor. Se vocês pararem para pensar, não foi Judas apenas quem traiu Jesus. Jesus, quando recebe aquele beijo da traição no jardim, ele foi traído por todos, não ficou um só. Um só. Pedro ainda era mais sanguíneo, né? Mais exaltado, mais explosivo. Pedro ainda saca a espada da bainha e corta a orelha de um dos soldados do Malcolm, e Jesus ainda cura aquele soldado. No momento, Jesus é tão impressionante que ele estava sendo conduzido para ser morto. Ele ainda cura um dos soldados que fazia parte daquela comitiva que iria levá-lo à morte. Né? E Jesus repreende Pedro. Pedro, quem vive pela espada, morre pela espada. E naquele momento todos, não foi um, outro, Judas e um, não, todos os discípulos se afastaram. Não ficou um. Não ficou um. Pedro, quando é questionado, ali do lado de fora da casa em que Jesus estava sendo questionado, Jesus está sendo confrontado ali pelos líderes da sinagoga que estavam definindo o seu caminho para a cruz, e Pedro do lado de fora foi se aquentar ali, era inverno naquela época, foi se aquentar no fogo, e o sotaque dele o entregava como um dos seguidores de Jesus. E o pessoal olhou e falou assim: tu és um dos seguidores. Tu és um daqueles que segue a esse Cristo. E Jesus o nega repetidamente. Pedro nega a Jesus
Repetidamente, Pedro nega a Jesus. E todos os outros apóstolos, futuros apóstolos. Mas Deus permitiu e gerou arrependimento no coração de todos eles. Aquele encontro na praia, que Jesus pergunta por 3 vezes, Pedro negou a Cristo por 3 vezes, Jesus pergunta por 3 vezes, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Jesus estava gerando um processo de cura e cicatrização no coração de Pedro, pelo pecado praticado pelo próprio Pedro. Então Deus ele gera arrependimento e cura no coração de 11 dos 12 discípulos, mas ele não faz o mesmo no coração de Judas. Alguns vão dizer, não, mas é porque Judas não quis se arrepender. Calvinismo vai dizer, não, é porque Judas não foi levado ao arrependimento. E os outros 11, eles não decidiram se arrepender. Eles foram levados ao arrependimento. Vitor, foi Calvino que disse isso? É você que está dizendo? Não, está na tela. João 17:12. Jesus está dizendo, nenhum daqueles que o Pai me dá se perde. Daqueles que me seguiam, o único que se perdeu foi Judas. Mas por que ele se perdeu? Porque Deus falhou? Porque Jesus falhou? Porque Deus deu Judas para Jesus e ele falhou e por isso Judas se perdeu? Não! Deus não falha, Cristo não falha. Se daqueles 12 foram dados para Jesus, um se perdeu, não é porque Jesus falhou, é porque ele estava predestinado à perdição. Vitor, eu não concordo. Bom, mas é uma questão de concordar com a Bíblia ou não. E volto a dizer, a Bíblia não é o livro daqueles que querem se sentir bem. A Bíblia é o livro daqueles que aceitam ser confrontados e que, ao serem confrontados, serão transformados. Repito, pessoal, a Bíblia não foi feita para nós nos sentirmos bem. Ela foi feita para nos trazer a verdade. E esse processo da verdade, ele dói. Passando para o próximo slide, estamos caminhando aqui para o final. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37. Todo o que o Pai me dá virá a mim, Jesus declarando. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. De novo, se Judas foi dado para ser salvo, ele não poderia ter morrido como ele morreu. Mas Judas estava predestinado a se perder. A boa mensagem nisso é que, se você foi eleito para servir a Deus, Vitor, eu estou começando a ficar assustado. Como é que eu sei se eu fui eleito? Há temor no teu coração? Uma das marcas de quem foi chamado e foi escolhido é que a pessoa tem medo de se perder. Uma vez confrontada por essa palavra, se você sente medo ao se deparar com esse tipo de doutrina, se você sente tremor, se você fica receoso, no fundo da sua alma há medo ao saber que uns são escolhidos e outros não, essa é uma característica. Esse é um dos sinais de que você foi chamado. Sabe por quê? Porque se eu pregar essa doutrina no meio da cidade, 99% vai dar de ombros, vai rir. 99% vai debochar e vai falar, isso não existe. A palavra não vai gerar temor em quem não é chamado. Da mesma maneira o pecado. Se o pecado te amedronta, se o pecado te assusta, se o pecado te move a buscar a Deus, porque você tem medo de viver no pecado, esse é um sinal indiscutível de que você foi chamado por uma graça irresistível. Portanto, essa doutrina de hoje não é para você viver assustado, querendo saber se você foi salvo ou não. Se você sente repulsa pelo pecado, se a tua vida tem sido transformada porque você tem lutado para agradar a Deus e não desagradá-lo, essa é uma marca forte de que você foi escolhido. É por isso que Jesus está falando aqui no capítulo 6, versículo 37 de João. Todo o que o Pai me dá virá a mim. Veja que há uma lógica. Primeiro o Pai, primeiro Deus define quem será salvo. É por isso que Jesus diz, todo o que o Pai me dá.
Veja que a pessoa não vai a Cristo antes de Deus dar a pessoa a Cristo. Primeiro Deus define quem será eleito, então essa pessoa é entregue a Cristo por Deus. É por isso que Jesus, aqui não é Calvino, aqui não sou eu que estou dizendo, Jesus está dizendo, todo que o Pai me dá virá a mim. É por isso que tem pessoas que você pode pregar a vida inteira, a pessoa não terá nunca temor a Deus, a pessoa nunca terá temor pelo pecado, o pecado nunca irá gerar qualquer tipo de impacto, de mudança na vida dessa pessoa, de constrangimento, porque a pessoa não foi alcançada. E eu sei que essa palavra é pesada e é mesmo. Então Jesus diz, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Lembra que eu disse no início da pregação de hoje? Os batistas utilizam a expressão, uma vez salvo, salvo para sempre. É porque uma vez entregue a Cristo por Deus, você não se perde nunca mais. E aí a característica, acabei de falar, a característica de quem foi entregue a Cristo é o fato de que você passou a lutar contra o pecado com uma força que não é tua, é uma força do Espírito Santo que te conduz a um processo de santificação. Você teme estar longe de Deus. Se você passa um dia sem orar, você sente tristeza, você sente saudade de estar na presença de Deus. Se você para de ler a Bíblia, você sente sede espiritual da palavra. Se você deixa de ir aos cultos, de se congregar, você passa a sentir tristeza de não estar na presença de Deus, você sente saudade da presença de Deus, você sente repulsa do pecado, você quer estar cada vez mais perto de Deus e você quer cada vez mais se limpar do pecado. Esse é um sinal de que você foi eleito, de que Deus te entregou para Cristo. E a excelente notícia da doutrina de hoje é que se isso acontece na tua vida, se você tem essa marca que eu acabei de descrever, você pode ter a certeza de que Deus garante, Deus avaliza, Deus é o garantidor, Ele é o fiador da tua salvação. Ele te diz, eu garanto, você não se perderá. Eu irei cumprir a minha vontade, o meu plano na sua vida até o teu último dia nessa terra. Eu me lembro certa vez, quando eu morava em São Paulo, ainda era solteiro, e eu estava passando por um momento de luta e um momento de tribulação dentro da minha própria casa. Teve até caso lá de possessão demoníaca por um dos membros da minha família, dentro da minha casa, um período de batalha espiritual terrível, uma coisa horrível, 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 assim, para dormir, era um tormento. Estava vivendo assim, uma situação bem difícil mesmo. E eu cometi um erro. No meio dessa luta, dessa tribulação, eu havia cometido um erro. E eu passei uma madrugada infernal. Eu acordei, eu sentia presenças malignas dentro do quarto, eu não conseguia nem falar, eu não conseguia me levantar da cama para acender a luz, eu estava vivendo um momento de tribulação altíssimo. E eu me lembro que quando eu acordei, quando o dia raiou, Deus tinha tirado todo mundo de dentro da minha casa. E a força que eu tive foi de sair da cama e me ajoelhar para me apoiar na cama e orar. Quando eu fui orar, eu não conseguia falar nada. Eu estava num estado de tristeza tão profundo que eu só conseguia chorar e gemer na presença de Deus. E aí eu liguei para o meu pai, eu liguei para outras pessoas, liguei para pastor, e Deus não deixou ninguém atender o telefone. Até que eu senti vontade de ligar para a Ana, que era uma mulher da igreja, uma mulher de oração, para que ela orasse comigo. Eu não tinha força para mais nada. Então eu liguei para a Ana, ela me atendeu nos primeiros toques do telefonema, e eu não consegui nem explicar o que estava acontecendo. Eu falei, Ana, ora comigo. E eu me lembro que ela começou a orar comigo naquele dia, e eu só conseguia chorar no telefone. A Ana foi usada para revelar tudo o que estava acontecendo. Eu não tinha contado nada, eu não conseguia nem conversar com ela. E Deus a usou para falar tudo o que estava acontecendo. Ela falou, Deus permitiu que você fosse acorrentado essa madrugada inteira na tua cama. Meu Deus do céu, como que essa mulher sabe o que aconteceu? Ela falou, Vitor, vai ter um culto hoje à noite, venha para cá, era dia de semana.
E aí eu fui para lá, era em Guaianazes, eu morava no Butantã, eu do outro lado da cidade, peguei lá, não sei, nem me lembro quantos ônibus tinha que pegar para ir até lá, era distante essa igreja em Guaianazes, peguei metrô, fui lá para a igreja da Ana, e nós estávamos no meio do louvor, a Ana Angélica é uma senhora, e estava do meu lado, ali nas cadeiras, na hora do louvor, nós estávamos louvando, a pregação ainda não tinha começado, estava naquela parte introdutória do culto, e a Ana Angélica, naquele momento, ela foi tomada em línguas, e esse é um momento que eu me emociono, porque é uma parte da nossa história, né? E a Ana Angélica foi tomada em línguas, e Deus falou comigo, e logo em seguida Deus traduziu o que ela havia falado, e ele disse para mim: eis que eu te digo, homem, eu não desisti de você, e eu vou terminar a obra que eu comecei na tua vida até o teu último dia. E eu me lembro que naquele dia, antes de eu ir para aquela igreja, eu estava no hall do meu prédio, esperando o elevador, e eu tinha feito uma oração a Deus. E a minha oração tinha sido bem curta, e eu terminei perguntando assim: Senhor, estou vivendo um tempo tão difícil, e eu tenho cometido tantos erros, e eu acho que o Senhor desistiu de mim. E Deus me deu aquela resposta no meio do culto. E com o passar do tempo, com o amadurecimento, com o crescimento como cristão, estudando a palavra, eu comecei a entender que aquilo não era uma verdade só para a minha vida, que aquilo que Deus havia me falado naquele dia é uma verdade para a vida de todos nós. Deus nos diz que Ele não desiste de nós. Uma vez que nós somos entregues a Cristo por Deus, Deus não nos perde, Deus não te perde. Daí aquela frase dos batistas: uma vez salvo, salvo para sempre. Porque se você de fato foi eleito, você não vai mais sentir prazer no pecado. E você não vai mais sentir prazer em viver longe de Deus. A tua vida vai perder sentido se você passar por 1, 2 dias sem estar na presença do teu Senhor. Bom, nós temos só mais 2 slides, passando um pouquinho aqui do nosso tempo. Próxima passagem, João, ainda no livro de João, capítulo 6, versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. De novo, Jesus está sendo muito claro, e aqui me parece que o calvinismo ele se torna indiscutível. Jesus está dizendo de forma muito aberta: você não pode vir até mim se o Pai não te enviar. E a Bíblia não diz que Deus enviou todos para Cristo. Repito, a Bíblia diz que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Por isso, não basta estar na igreja. Por isso, não basta fazer a confissão de fé. Não basta se batizar. É necessário ter um verdadeiro encontro com Jesus. É necessário cumprir na tua e na minha vida o que Jesus falou para Nicodemos naquela noite. Ninguém pode ir ao Pai se não nascer novamente. E tem que nascer da água e do Espírito. Então, para finalizar, 1 João capítulo 1, versículos 5 a 7, está aparecendo na tela para vocês, diz: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, e não há nele trevas nenhumas. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Bom, pessoal, eu finalizo com essa passagem e com a seguinte meditação na palavra. Não sei qual que é a vertente que vocês vão decidir seguir. Como eu disse para vocês no início do nosso encontro, dessa nossa reunião, você ser calvinista ou ser arminiano, isso é irrelevante para a tua salvação. Deus vai cumprir o plano dele nas nossas vidas, na humanidade, independentemente de nós termos uma visão desse ponto da salvação ou outra. Isso é irrelevante, tá?
Mas a questão é a seguinte: para aqueles que seguem uma linha calvinista, como eu, creio que o pastor José Filho também, pelas vezes que nós já conversamos sobre, já debatemos sobre esse ponto, uma coisa tem que ficar clara. E se você for arminiano também, uma coisa tem que ficar clara. Tá? Independente de ser calvinista ou arminiano, somos cristãos. E uma coisa tem que ficar clara. Eu tenho certeza de que eu estou nos caminhos de Deus quando eu analiso a minha vida. E analisar a minha vida não é analisar como eu sou dentro da igreja. Porque se eu for de uma maneira dentro da igreja, de outra maneira fora da igreja, eu estou usando máscara. Se eu uso uma máscara de santidade dentro da igreja e tiro essa máscara e coloco uma máscara de capeta dentro de casa, de que me adianta ir para a igreja? Se dentro da igreja eu falo manso, mas dentro da minha casa eu só grito com a minha esposa, eu xingo a minha esposa, eu ofendo a minha filha, eu maltrato as pessoas, eu sou uma péssima pessoa, de que me adianta ir para a igreja? De que me adianta chorar nos cultos? De que me adianta louvar a Deus? Não me adianta nada. Se eu sou fiel dentro da igreja, nos dízimos, nas ofertas, mas eu sou adúltero fora da igreja, se os meus olhos são aparentemente santos dentro da igreja e são olhos bíblicos, mas fora da igreja são olhos perversos, a salvação não me alcançou. Então o que está sendo falado aqui no livro de 1 João é que se nós dizemos que caminhamos com Cristo, a nossa vida tem que ser um testemunho. Dar testemunho não é só falar do que Deus fez por nós. Mas dar testemunho, acima de tudo, é viver a Cristo, é viver a Bíblia, é ter mudança. Sabe quem que é a melhor pessoa para dar um testemunho da minha vida? É a minha esposa. E a melhor pessoa para dar um testemunho da vida da minha esposa sou eu. É a mesma coisa com vocês. É aquela pessoa que vive com você, é teu pai, tua mãe, é teu filho. Essas pessoas sabem realmente quem você é, quem eu sou. E não importa quem nós somos dentro da igreja. O que importa é se Deus está realmente gerando uma mudança nas nossas vidas em todos os momentos. Se nós estamos vivendo na luz, como Cristo vive na luz, ou se nós vivemos aparentemente na luz apenas quando os outros estão vendo, mas vivemos nas trevas quando ninguém nos vê. Isso tem que gerar preocupação em nós. Isso tem que nos confrontar todos os dias. Se o Espírito Santo te confronta, se o Espírito Santo questiona os teus atos, se você se sente questionado por Deus, esse é um ótimo sinal. É um sinal de que você está no caminho certo. Se você é constrangido a orar, a pedir perdão quando você erra, se você é levado a adorar a Deus continuamente, se você sente desejo de se alimentar de Deus, isso é uma ótima notícia de que você está no caminho certo. Agora, se você frequenta a igreja, mas você não tem o menor interesse pela oração, você não tem o menor interesse por ler a Bíblia, só lê a Bíblia quando está na igreja, porque o pastor falou para abrir a Bíblia. Se a tua conduta fora da igreja é aquela conduta que o vizinho olha para você ao descobrir que você é crente e fala, você é crente? Aquele teu colega de trabalho ao descobrir que você é crente, ele fala, você é evangélico? Eu não sabia, é mesmo, você é evangélico. Se você comete pecado, isso não te abala, isso não te constrange. O pecado só te constrange quando as pessoas descobrem, né? Tem gente que é assim, até mesmo dentro da igreja. A pessoa só manifesta arrependimento pelo pecado quando ela é descoberta. A pessoa só manifesta arrependimento quando ela é flagrada cometendo pecado. Porque às vezes a pessoa passa 5 anos da vida dela cometendo pecado, adulterando, cometendo diversos tipos de pecado e está tudo bem, a pessoa continua indo para a igreja. Não. Aí na hora que ela é flagrada, na hora que aquele pecado dela é exposto, aí tem choro, aí tem arrependimento, aí a pessoa pede perdão. Se você só chora pelo teu pecado, se você só se arrepende do teu pecado quando você é envergonhado pelos homens, mas antes disso você não tem vergonha do pecado, ele não te constrange, é a hora de ligar o sinal de alerta.
é hora de orar a Deus e falar: Senhor, tem algo de errado. O pecado não me incomoda. O pecado só me incomoda quando as pessoas descobrem. Se ninguém descobre, ele não me incomoda. E eu fiz essas duas comparações, esses dois polos. Né? Onde está minha mão aqui? Mas aqui no meio há uma questão. O fato de você ser salvo, o fato de você ser escolhido por Deus e Ele garante, Ele afiança que você vai para o céu, que você não vai se perder de Deus. Essa é uma garantia que Cristo dá. Nenhuma das ovelhas dele ele perde. Nenhuma. Se você foi eleito para viver com Cristo e para Cristo, você não se perderá. Ah, mas e Judas? Judas nunca teve uma vida no altar, pessoal. Judas estava ali ao lado de Jesus, mas ele não era quebrantado, ele não se arrependia. Ele, para vocês terem uma ideia, continuamente ele furtava do dinheiro que era doado para Cristo, para que eles pudessem fazer obras missionárias, para que eles pudessem circundar Israel pregando o Evangelho. Tá? Aquilo lá era doação. E Judas roubava daquilo. Então não é que, Vitor, poxa, será que tem perigo então de eu ter um coração quebrantado, de eu lutar contra o pecado e de repente num certo momento da minha vida eu virar Judas? Não, Judas não virou Judas, pessoal. Judas era Judas do início ao fim. Tá? Judas era um traidor do início ao fim. Ele gostava de roubar o dinheiro da igreja. Tá? A igreja ali era Cristo com seus discípulos. Ele furtava desde sempre. Tá? Então, fique tranquilo. Se você tem quebrantamento, se você tem desejo por Deus, se a tua vida tem mudado, ainda que você não tenha alcançado plenitude, ninguém vai alcançar glorificação aqui nessa terra, nós continuamos cometendo erros, mas se você tem buscado a Deus e tem lutado contra o pecado, você não vai virar Judas. Deus afiança, Deus avaliza que você até o último dia de vida estará com Ele, e ao partir daqui você partirá para a glória. Por isso nós não temos que ter medo do pecado. E por isso, gente, é um fiasco aquela tese de que se eu morrer cometendo um erro, vamos supor que eu estou no trânsito dirigindo, alguém me fechou e eu fiz um elogio para a mãe do homem que me fechou no trânsito. Eu elogiei a mãe dele, né? Seu filho de uma santa. E naquele momento uma bala perdida me acerta e me mata. Eu vou para o inferno. Não, se você for um eleito, você vai para o céu. Vitor, mas eu cometi um pecado na hora que eu morri. Deus garante a tua salvação, porque não é pelas tuas obras, é por Cristo. É por Cristo. E o sacrifício de Cristo não é limitado. O sacrifício de Cristo, ele não termina. Ele não tem prazo de validade. É por isso que eu, ainda que morra no momento que eu cometi um erro, se eu estou no processo de santificação, eu estou salvo, você está salvo. É por isso que nós temos que perder esse medo de se eu morrer no momento ruim, eu vou para o inferno. Não! Você tem que estar preocupado de como está a tua relação com Deus, e Ele garante a tua salvação, independentemente, porque a nossa vida ela vai ter falhas. E é por isso que eu falei que eu fiz os dois polos aqui, eu fiz os dois polos da moeda. Mas há uma questão. Eu disse para vocês que Abraão cometeu vários erros depois que ele foi chamado. E ele é elencado lá em Hebreus 11 como um dos heróis da fé. Davi foi chamado e foi salvo. Vários outros. Elias entrou em depressão porque temeu. E era um baita profeta de Deus. Todos eles cometeram erros. E a Bíblia faz questão de registrar esses erros. Moisés, Isaac, Jacó era um enganador. Cometeu erros depois que foi convertido também ao Senhor. Todos os apóstolos. Mas nós temos que ter consciência de que nós vamos continuar cometendo alguns erros. O pecado não vai ser extirpado completamente da nossa vida, porque isso só acontece com o processo de glorificação. E glorificação é no céu. Aqui é santificação. Mas nós temos que ser submetidos ao processo de santificação. E nesse processo, sim, cada vez mais, nós vamos abandonando o pecado e vamos nos aproximando cada vez mais de Deus. E vamos nos chegando mais à luz.
e vamos nos afastando cada vez mais das trevas e cada vez menos vamos praticando erro. E quando praticamos erros, nós sentimos vergonha, não porque nós fomos flagrados pelos homens, por outras pessoas, mas porque nós temos repulsa, nós temos nojo, nós temos ojeriza do pecado. E essa é uma desgraça, que lamentavelmente, às vezes eu oro a Deus e falo, Senhor, bem que a glorificação podia ser nessa terra, porque como é terrível cometer pecado, tendo consciência de que isso desagrada o Espírito Santo, isso desagrada o coração de Deus. Vocês acham que foi por quê que Paulo falou, miserável homem que sou, quem me livrará do pecado dessa carne, da morte dessa carne? Por que vocês acham que Paulo clamou daquela maneira? Porque aqueles que são eleitos, que são chamados para a salvação, passam a lutar todos os dias de suas vidas contra o pecado. E para se aproximar de Deus a cada dia mais sede de Deus, mais sede da palavra e mais ojeriza do pecado. Bom, vou terminando por aqui, passei 26 minutos, vai acabar arredondando até o término, meia hora da doutrina de hoje. Me desculpem por passar um pouquinho, recebi a autorização do pastor José Filho para passar, então tá tudo bem. E vou encerrando. Eu espero que vocês tenham entendido de fato essa doutrina, eu espero que vocês tenham compreendido essa comparação que nós fizemos aqui entre Calvino e Armínio, que isso não tenha gerado nenhuma confusão na mente de vocês e muito menos tristeza, que uma vez compreendida essa interpretação calvinista da Bíblia, eu disse para vocês que isso nos dá paz, né? No sentido de entender que nós não vamos para o inferno se morrermos na hora que cometemos um erro, porque a nossa salvação depende de Cristo e o sacrifício de Cristo é eterno e é infalível. Então isso nos traz paz, e nos traz paz para seguirmos a Cristo cada vez mais. Não paz para pecar, não paz para errar, mas paz para buscarmos a Deus cada vez com mais afinco, cada vez com mais desejo, cada vez com mais dedicação. E assim eu espero que essa mensagem possa ter edificado a todos vocês, ao menos um pouco, e que vocês consigam se debruçar mais nesses estudos, quando nós falamos de doutrina, e possam adquirir cada vez mais conhecimento acerca desse tema e de vários outros. Vamos orar para encerrar? Senhor, nós te agradecemos por esse momento que o Senhor nos permitiu ter. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque nós somos chamados por ti para estarmos na tua presença e esse é certamente o melhor momento. Esse é certamente o tempo mais bem utilizado, sabiamente utilizado pelo teu povo, estar na tua presença, estudar a tua palavra, te buscar, alimentar o Espírito com a tua verdade, com o único alimento que nos alimenta, que é a tua verdade, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor, por nos permitir ter essa organização para parar e meditar na tua palavra, e nós pedimos que ela não volte para o Senhor vazia, mas que ela se cumpra, como diz a sua palavra, que ela se cumpra, que ela gere frutos em nossas vidas, nas vidas de todos os que a estão ouvindo, e Senhor, que a tua graça possa alcançar a todos. Se alguém eventualmente que estiver ouvindo essa doutrina hoje ainda não foi alcançado, Senhor, que seja uma pessoa eleita, que possa ser alcançado pela tua graça irresistível, que o teu Santo Espírito possa quebrantar esse coração, Pai, e dirigir essa pessoa até a tua presença, que, Senhor, nós possamos renovar a nossa aliança com o Senhor todos os dias. Fica conosco, Pai, nos encha com o teu Santo Espírito, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus nós oramos a ti. Amém. E que a paz, o amor e a misericórdia de Deus e a santa consolação do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, desde agora e por toda a eternidade. Meus amigos, desejo a todos um ótimo ano novo. Não haverá culto aqui na virada, foi definido pelo presbitério que o culto foi no domingo, haverá um outro culto no próximo domingo, então só nos encontraremos pessoalmente, alguns, e outros pelo WhatsApp, pelo grupo da igreja. Então desejo a todos um novo ano abençoado, que Deus possa fazê-los prosperar na palavra, em conhecimento, possa fazê-los prosperar na intimidade com Ele, que o ano de 2021 seja marcado dessa maneira, independentemente das lutas nessa terra,
Que no próximo ano vocês possam dizer que foi um ano que vocês se achegaram a Deus como nunca. Que cada ano isso possa ser mais forte. Deus abençoe essa virada de ano na vida de cada um de vocês, dando paz em suas casas, em suas famílias. Então é isso. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.